Fala galera, Jober na área e hoje eu quero falar com você sobre: você está disposto a trabalhar de graça? Bom, eu estou aqui, eu vou começar uma reunião daqui a pouco, mas eu tinha que parar para gravar esse conteúdo para você porque ele é muito importante. Às vezes nós estamos ou aprendemos desde pequeno, desde criança, que a gente só trabalha se a gente ganhar. Se a gente não ganhar, a gente não vai trabalhar. Mas as profissões que realmente pagam muito, as profissões onde você realmente arrebenta a boca do balão, você primeiro tem que aprender a trabalhar de graça. Deixa eu dar alguns exemplos para você. Um artista, um cantor especialmente, ele canta muito de graça, muito. Ele ensaia de graça, ele treina de graça, ele canta para a família de graça, ele canta em lugares de graça, até que ele tenha a oportunidade de receber, porque agora ele está fazendo um trabalho. A mesma coisa vai acontecer com o atleta. Se você pegar o Tiger Woods, que é meu herói, ou um jogador de futebol, se você pegar um jogador de basquete, por muitos e muitos anos, ele trabalha de graça. Então, o que significa? Ele pratica aquilo que ele faz sem receber nada, na esperança de que um dia ele vai ficar tão bom naquilo que as pessoas paguem para que ele faça aquilo. E isso também vai acontecer quando você resolve que você vai ser empresário. Se você escolheu a jornada para ser empresário, uma das coisas que você precisa saber é que a primeira coisa que você vai fazer é que você vai trabalhar de graça. Muitas vezes, no início da sua empresa, você tem muitos colaboradores, muitos empregados que ganham mais do que você. Eu me lembro, logo no início da nossa jornada, um dos meus filhos, ele falou: olha, pai, eu recebi uma proposta para trabalhar com um negócio lá de som. Os caras vendiam som e ele ia trabalhar no estoque. Eu falei: mas quanto que você vai ganhar lá? Ele falou: eu vou ganhar o salário mínimo. Eu falei: mas você não ganha o salário mínimo aqui? Ele falou: mas é que lá eu vou receber. Então, por quê? Porque é claro que a gente pagava, mas a gente pagava, por exemplo, os colaboradores que estavam registrados, os colaboradores que faziam. Depois nós colocávamos os filhos na fila, E nos momentos de construção de fluxo de caixa, na hora que você está fazendo investimento, você colocava eles no segundo plano, e isso fez com que ele quisesse trabalhar num outro lugar, onde ele não precisasse trabalhar de graça, se isso faz sentido para você. Então, a gente precisa entender muito esse conceito. Eu me lembro, a filha de uma moça que trabalha com a gente, trabalha em casa, Ela falou: não tem um lugar lá para minha filha trabalhar? E aí, eu falei assim: o que ela sabe fazer? Ela não sabe fazer nada. Eu falei: então ela começa como estagiária, e quanto que ela vai ganhar? Não vai ganhar nada. Não, como que é isso aí? Ela vai trabalhar e não vai ganhar? Eu falei: o que ela sabe fazer? Ela não sabe fazer nada. Então, se ela não sabe fazer nada, ela não vai ganhar nada. Então, coloca ela lá para fazer estágio. Quando ela aprender, ela ganha. Ah, não, minha filha não vai trabalhar de graça. Tá bom, então. Eu também não estava pedindo, não estava falando para você levar ela para trabalhar lá. E nessa mesma época, o meu sobrinho começou a trabalhar lá, para fazer supostamente a mesma coisa que ela. Começou trabalhando de graça e hoje ele tem uma carreira brilhante, porque ele é tão hábil, ele ficou tão bom na habilidade, na função dele, que hoje ele é um cara até disputado pelo mercado. E ela ainda continua aí batendo cabeça, porque anos se passaram, ela não é mais uma menina, agora é uma mulher adulta, mas ela ainda não sabe fazer nada. Nada que tenha valor, tá? Quando eu falo de ter valor, alguma coisa que o mercado esteja disposto a pagar, esteja disposto a te disputar. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente tem uma mentalidade, a gente pensa como empregado, o nosso único pensamento é: se eu trabalhar, eu ganho; se eu não trabalhar, se eu não ganhar, eu não vou trabalhar. E esse não pode ser um conceito empresarial. Mas não fique imaginando que nós estamos falando de pessoas, das pessoas mais humildes, das pessoas mais sem informação. Eu estava conversando com um rapaz nos Estados Unidos, ele foi executivo de grandes empresas aqui no Brasil e se mudou para os Estados Unidos por algumas razões que não vale a pena mencionar aqui. E aí eu tenho a possibilidade de abrir uma filial de uma das nossas empresas nos Estados Unidos. E a gente começou a conversar, falamos dessa possibilidade. Ele falou: puxa vida, eu posso ser o seu CEO nos Estados Unidos. Então, e aí eu falei: legal, vamos conversar. E aí a gente continuou conversando e eu pensando como empresário: ele vai trabalhar de graça para ganhar o mercado americano e fica com uma participação da empresa nos Estados Unidos, que era o que eu faria no lugar dele. E aí, quando veio a proposta dele, ele queria $12.000 de salário por mês para poder tocar o projeto, lá nos Estados Unidos. E aí, uma das coisas que eu falei para ele, eu falei assim: cara, eu não ganho $12.000 de salário por mês na minha empresa, e não me entenda mal, quando a gente faz a realização dos lucros, é claro que eu ganho mais do que isso, mas o meu prolabore não é de $12.000 por mês, ele ia ganhar mais do que eu. Então, isso não seria um problema. Alguém na minha empresa ganhar mais do que eu, se vai construir um grande ativo e depois, mas
a conversa terminou aí, porque ele não conhece, ou pelo menos ainda não entendeu o conceito de trabalhar de graça. O que ele está tentando fazer é resolver o problema dele, ao invés de entender a oportunidade de mercado que ele tinha nas mãos. Então, são detalhes como esses que vão afastando as pessoas das coisas que realmente são importantes. E é claro, né, você chegar e falar, por exemplo, o cara é pai de família, ele tem uma família para sustentar, ele não consegue trabalhar de graça. E aí, o que você sugere num caso desse? Então, ele vai ter 2 empregos, onde ele traz renda, e quando ele sai de lá, ele vai trabalhar duro em alguma coisa que ele não ganhe nada, para que ele possa construir a jornada de empresário dele, para que ele possa construir a empresa dele, porque não tem mágica, porque você passa por mais dificuldades ou menos dificuldades, não tem uma mágica, para mim as portas deveriam abrir de uma forma diferente. Isso não vai acontecer assim. As regras, elas acabam sendo as mesmas para todo mundo. Então, eu me lembro, né, que quando na minha primeira empresa, que foi a Universidade do Inglês, assim, olha, por 2 anos nós trabalhamos para a Universidade do Inglês de graça, sem tirávamos dinheiro de outra parte de empresa, de outra empresa, de um trabalho que nós fazíamos, e a gente ralava, porque nós não queríamos pedir dinheiro emprestado, não queríamos entrar em financiamento, não fomos nos modelos tradicionais, a gente queria começar e construir uma empresa sem endividamento. Aí disseram que isso era impossível, mas eu não sabia que era impossível, aí eu fui lá e fiz, né? Tanto que uma vez a gente recebeu um consultor do Sebrae e ele falou, quanto que vocês investiram na empresa? Eu falei, nada. Como assim nada? Não, nós não investimos nada, a gente foi trabalhando, o dinheiro que entrava a gente colocava na empresa, a gente trabalhava, ganhava dinheiro, só que a gente não se pagava, a gente colocava o dinheiro de volta na empresa. Você entende que isso é trabalhar de graça? Trabalhava mais, a gente não se pagava. E um dia, quando essa bola deu muitos giros e a gente foi tirar o nosso primeiro dinheiro, que a gente foi, agora vamos ver quanto a gente tem. Eu tinha o dinheiro para comprar uma casa no Jardim São Caetano, uma casa que hoje é uma casa de 2 milhões de reais, e nós conseguimos comprar essa casa e pagar à vista, entendeu? Por quê? Porque a gente tirava dinheiro, em vez de a gente não se pagava, colocava o dinheiro lá, não se pagava, colocava o dinheiro lá, não se pagava, colocava o dinheiro lá, e isso vai se multiplicando, quando a gente foi tirar o dinheiro. Quem consegue fazer isso? Os imigrantes. Por que os imigrantes conseguem fazer isso? Quando eles chegam, por exemplo, no Brasil, ou um brasileiro que vai morar no exterior, você não tem essa coisa de status, onde você precisa gastar dinheiro, comprar um carro para impressionar o seu vizinho, andar com uma roupa legal para impressionar a família, né? Então, o imigrante, ele está lá e o dinheiro só entra, não sai, o dinheiro só entra. E foi assim que eu e a Ana Lúcia, nós escolhemos viver por quase 3 anos, não, 3 anos, foram 3 anos. 3 anos assim, a gente só trabalhava. Então, eu me lembro, eu já tinha dinheiro, e eu me lembro do meu irmão falar, um empresário do seu porte não pode andar com um terno com esse. O meu terno, hoje eu reconheço, ele era muito ruinzinho, muito ruim. Então, mas você entende que mesmo com um terno ruim, eu trabalhei tanto, que eu consegui dar a volta. E aí, claro, nesse momento, quando eu descubro isso, já tinha dinheiro, comprei um bom terno, ele que me ajudou a escolher, fomos lá numa loja cara, compramos um terno à altura desse empresário que agora eu era, entendeu? Mas eu não fiz isso lá no começo para impressionar, eu fui lá com o meu terno baratinho, que eu ganhei de um amigo esse terno. Esse meu amigo precisou comprar esse terno para um casamento, ele não usava, e ele falou, Gilberto, você quer de presente? Estou vendo que você trabalha com terno, né? Eu falei, cara, se me servir, eu estou nessa, entendeu? Então não foi nem um terno que eu comprei, mas esse foi o meu começo no processo de chegar e falar assim, olha, eu vou trabalhar de graça, sem me importar se eu estou aqui impressionando as pessoas que estão à minha volta, até que finalmente eu estava pronto para começar a viver a vida dos meus sonhos. Então, o que eu quero compartilhar, o que eu quero dividir com você, perguntar para você, você está disposto a fazer o que for necessário para viver a vida dos seus sonhos? Você está disposto a fazer o que for necessário para ser um empresário de sucesso? Então, se você está disposto, a primeira lição, ou uma das primeiras lições que você deve aprender é a trabalhar de graça. E se você quiser aprender mais lições, em algum lugar nessa página, procura o link da Universidade do Empresário. É o primeiro curso de formação de empresários online do Brasil. É o primeiro curso. Você não vai encontrar outro, porque eu vou pegar aquilo que eu aprendi com o meu mentor
e eu vou compartilhar com você, e eu vou transformar você num empresário antes mesmo de você ter a sua empresa. E se você tiver a sua empresa, eu vou fazer você ter sucesso aqui, primeiro, para que depois você tenha sucesso lá fora na sua empresa, porque essas coisas são automáticas. Clica lá, conheça o programa, se fizer sentido para você, vai ser uma honra a gente estar junto nessa jornada, tá bem? Como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come, o melhor ainda está por vir. See you soon, nos vemos em breve, and God bless you. Deus abençoe você.